Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre audiobooks. Sugestão do pessoal do Atomic Lab. Agora roda a vinheta. E se ele fosse escrito hoje, uma galera grande ia cancelar pra caralho esse livro. Das bombas. Vamos falar de bomba. Tá ok, né? Vamos falar disso hoje, porque já falamos de todo o resto. Vá merda se você for ler esse livro. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Então, pessoal, aqui estamos hoje quebrando as regras. Só eu e a Sally para falar a pedido do pessoal da Atomic Lab, a agência de comunicação e marketing de influência, que são nossos seguidores na nossa conta lá no Instagram, @castsumários. Então, eu vou aproveitar para essa parte do episódio para dizer para vocês, nossos ouvintes, que as nossas DMs estão abertas lá no Insta e no Twitter a todo momento para sugestões de vocês sobre temas para que nós possamos falar por aqui e sobre pessoas que nós possamos convidar para gravar conosco no futuro. Então, fiquem à vontade para nos procurar em qualquer uma dessas duas redes sociais. É sempre o mesmo usuário, @castsumários, ou envie um e-mail para a gente no castsumários@gmail.com, que sempre fica sinalizado na nossa Media Kit ou nos nossos Linktrees. Bora direto para o assunto, então. Audiobooks, como vocês já devem saber, são livros digitais que podem ser lidos para nós, isto é, pela Alexa, o Echo Dot da Amazon, ou narradores que gravaram suas vozes em estúdios e deixam disponíveis em apps juntamente com os livros arquivados. O app principal onde vocês encontrarão esse tipo de conteúdo se chama Storytel. E ele está disponível para download na Play Store e também na Apple Store. Você baixa ele de graça, cria sua conta, escolhe os temas que você quer que sejam recomendados para você na sua home dentro do app. Escolhe um livro e começa a ouvir. Você paga pelos livros que você lê, pagando a versão premium do app, já que a versão grátis que você ouve somente amostras dura somente o período de uma semana. Outro aplicativo que eu posso recomendar que faz o mesmo tipo de conteúdo, só que tem uma variedade um pouco maior de conteúdos de graça, é o Squirrel. Ele é representado por um esquilo verde, você encontra ele facilmente na Play Store também. Eu vou deixar os links para baixar esses aplicativos que eu estou citando na descrição do episódio. E o Squirrel, ele tem a facilidade de que se você tiver um plano de conta do seu telefone cujo você paga para a sua internet, e essa operadora que você paga estiver inscrita entre os parceiros do Squirrel, você tem acesso a uma quantidade de conteúdos grátis dentro do aplicativo, graças ao plano que você paga para a sua operadora. Então, para exemplificar, o acesso que eu tive a partir da parceria da minha operadora com esse aplicativo foi a livros como O Pequeno Príncipe, Sherlock Holmes e A Lua no Terreiro, de Maria Dolores, que é uma escritora nacional. Mas tem outras opções de livros para eu ler na minha estante. Eu posso ler se eu quiser. Tem até conteúdo erótico aqui. Então, basicamente, eu só preciso escolher e ler. Porque o Squirrel eu não preciso pagar mensalmente, como eu pagaria o Storytel, já que eu pago para a operadora um plano que me fornece o acesso dele durante um tempo. O Esquilo também vale a pena ficar de olho nas redes sociais, porque eles estão sempre com algumas ações. Então, eles estão sempre com alguns códigos que você consegue pegar livros específicos de graça. Essa é uma boa. O próximo é o Lib, né? Isso. Então, explica aí melhor sobre ele, já que você usa ele com bastante frequência. Então, o Lib é um aplicativo utilizado pelas bibliotecas públicas nos Estados Unidos. E você consegue acessar ele, né, com um cartão de uma biblioteca pública. Algumas bibliotecas dos Estados Unidos, elas deixam que você faça o cadastro online. Então, você consegue entrar no Lib e lá você consegue fazer empréstimos. O empréstimo máximo é 21 dias, mas você consegue renovar quando esse prazo está acabando. E você consegue emprestar tanto audiobooks quanto também e-books. Esses e-books, o próprio aplicativo ele manda para o teu Kindle também.
Então ele fica no teu Kindle disponível pelo tempo que você tem acesso, né? E por ser aplicativo de biblioteca, então eles têm muitos títulos, tanto os títulos assim antigos, quanto também títulos mais recentes. Então tem muitos lançamentos desse ano assim que já estão lá, e quando não tem em audiobook, tem também em e-book, então é muito legal, principalmente essa parte de integração com o Kindle e tudo mais, e é muito fácil de você utilizar, e o aplicativo é bem bonitinho também. Então é isso, esses são os aplicativos exclusivos para esse tipo de conteúdo que a gente conseguiu achar. Mas entre os não exclusivos, vocês conseguem achar facilmente alguns audiobooks disponíveis de graça pelo Spotify. Alguns pirateados ficam disponíveis no YouTube, mas eles são um pouco difíceis de encontrar, porque você vai ter que se deparar com muitos de livros de autoajuda e de coach, etc. Então, até você conseguir achar material ficcional que E você também tem alguns tivesse memória. na Play Store. Sim. Na Play Store eu acho bastante foi fanfic e alguns eróticos, mas fora isso eu não achei mais nada não. Mas Eu achei alguns na Play Store. eu achei Drácula também. Eu tô vendo a minha lista aqui agora. Mas a maioria são romances eróticos que estão aparecendo aqui pra mim. E um livro de fantasia além de Drácula. Eu acho que é porque é os que você tem que ler, hein? Ai. Vai esperar sentado. Eu sei que tem muito autoajuda, umas coisas tipo George Orwell, assim, mas tem Duna também. Tem uns outros livros, assim, tem uns, óbvio, né? Tem Harry Potter, tem Tem bastante várias coisa de versões fantasia, diferentes assim, da até. Bíblia. Tem E quadrinhos também, então a quadrinhos seguinte, se eu não me engano, tem uns também, tem A Última Parada, tem Vermelho, Branco e Sangue Azul, vários até. Não é tão difícil achar. Enfim, era isso que a gente tinha de apresentar para aplicativos para vocês. E agora a gente vai para o próximo bloco para falar das facilidades de acesso e as dificuldades deles. Eu acho que facilidade de acesso a gente tem uma variedade bem grande, porque a maioria dos aplicativos são grátis para fazer download. O grande problema do acesso, aqui pelos que eu vi até agora, é que na questão de variedade de livros, você encontra mais conteúdo em inglês, com livros de ficção, do que em português. Sim, ainda mais quando se trata de disponibilidade gratuita. Isso realmente, aqui a gente está começando agora, né, essa questão do audiobook, tanto que a própria Amazon lá fora, ela tem um suporte muito grande, ela tem um Kindle, tipo um Kindle Unlimited, que eu não lembro o nome direito, que é para audiobooks. Então, você paga uma assinatura mensal e você escuta quantos você quiser. E não veio ainda aqui para o Brasil, né, essa ferramenta. Mas eu acho que, assim como o Prime Video e como 1000 outras coisas, vai acabar chegando aqui um dia, né? E assim, quem lê inglês, quem tem facilidade, né, é uma ferramenta muito interessante, é muito gostoso de ouvir. E tem muitas formas de você conseguir audiobooks gratuitos em inglês, né? Então, além dos aplicativos, também para quem tem cadastro, quem conhece o NetGalley, ele é um site onde você consegue solicitar cópias dos livros antes que eles lancem. Então, as editoras colocam lá cópias para revisores, assim, para resenhistas, né, no caso. Então, você consegue solicitar algum livro que você tem interesse, que vai lançar, e eles te emprestam esse livro, né? Você tem um prazo e você tem que postar daí, em troca, né, de poder ter acesso antecipado, você posta uma review Goodreads ou na Amazon, em lugares assim, né? E a única editora que eu encontrei lá aqui do Brasil foi a Companhia das Letras, mas eu já peguei alguns livros da Companhia das Letras por lá, então eu peguei, por exemplo, A Última Parada, eu peguei lá, eu peguei também Gótico Nordestino, e agora eu peguei Órbita de Inverno, que acabou de lançar. Então, assim, são e-books gratuitos e a editora ela oferece para você em troca de você fazer uma avaliação do livro. E
tem muitos audiobooks lá também. Então, é bem legal, assim, de entrar em contato com essa nova ferramenta, né, de leitura. E também, para quem não... Porque, assim, além do audiobook, a gente também tem outros tipos que são os audiodramas, né? Então, que no audiobook, geralmente você tem um ou dois narradores, né? E eles alternam entre os capítulos, mas ele narra o capítulo inteiro. E quando você tem um audiodrama, você tem realmente a interpretação. Então, você tem para cada personagem um ator e eles ficam alternando nos diálogos e é muito legal, assim. É como assistir aquelas novelas de rádio, né? Deve ser Que bem tinha melhor do que o antigamente. narrador só, né? Pelo menos Então, a minha concepção é. o primeiro podcast de ficção que eu ouvi foi The Bright Sessions, né? Já Que era citou várias vezes aqui também. que eu já falei muitas vezes, né? É a coisa que eu mais falo. Mas tem alguns outros que tem um bem famoso, Night Valley, uma coisa assim. E é sobre uma cidade, assim, e daí acontecem umas coisas estranhas, tipo, meio alienígena, assim, sabe? Só que, Sei. tipo, ele tem um tom mais cômico, assim. E agora também tá tendo alguns podcasts nessa vibe, assim, em português. Então você Sim. encontra geralmente com contos e coisas do tipo. No Spotify tem bastante. E é legal, assim, para quem nunca ouviu antes um audiobook, dá uma chance primeiro, ver se gosta no Spotify ou alguma outra plataforma gratuita, né? E se curtir esse tipo de narração, é uma coisa muito, muito massa de você ouvir o livro, assim, porque você acaba tendo a possibilidade de fazer isso ler fazendo outras coisas, né? Então, às vezes eu coloco um audiobook e vou arrumar meu quarto, ou vou lavar a louça, ou vou tomar banho e ouço um audiobook, em vez de você ouvir música, sabe? Você tá no ônibus ou você tá em qualquer lugar, você coloca o audiobook para tocar. Isso é muito útil. E também tem a questão da Alexa, né? Que a Alexa também, ela consegue ler qualquer livro que você tem no teu Kindle. Então você consegue só pedir, tipo, para ela ler e ela vai ler o livro que você está lendo. E tanto o aplicativo faz isso, né? O aplicativo da Alexa, quanto também o próprio dispositivo, né? O Echo Dot. Então é muito, muito legal. A dificuldade de acesso é que, além de você ter que ser bilíngue para acessar esse negócio, porque os livros mais cotados geralmente não vão ser encontrados em português, os mais hypados não vão ser encontrados em português geralmente. Acredito eu que seja disponibilidade de pagamento, porque, assim, a assinatura do Storytel, pelo que eu tava pesquisando, não é exatamente cara, mas se convertesse ela para reais, que ela tá custando $14, ela já tem um preço relativamente pesado para algumas pessoas. E lá é o aplicativo com o maior acervo que eu já encontrei entre todos esses que eu pesquisei até o dia de hoje. Então não é todo mundo que pode ficar pela assinatura de um aplicativo bom de acervo, igual ao Storytel, e a amostra grátis dele dura muito pouco tempo. Então, uma boa pedida para vocês é aproveitar mesmo o uso do NetGalley. Mesmo vocês que são aqueles leitores, desculpa, como eu, que não leio tão rápido assim, mas para tentar ir atrás do NetGalley, para tentar pegar o novo ritmo de ler rápido de novo, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo. Eu me acostumei a ler livros devagar, a aproveitar cada capítulo com lentidão. E eu, desde então, demoro um mês, ou 15 dias, ou 21 dias para conseguir ler alguma coisa. Eu não consigo ler em 2 dias. Não consigo ler em 1 hora. Tenho essa dificuldade de fazer isso esses dias. Para quem tem interesse, né, e quer ver se curte, porque é uma coisa também de adaptação, né? Tem muita gente que não Sim. se adapta, que tem dificuldade de foco auditivo, né? Uhum. Então, muitas vezes o que eu faço, eu leio o e-book enquanto eu deixo tocando o audiobook. Então, acaba que eu faço as duas coisas ao mesmo tempo e torna a minha leitura ficar muito mais rápida, porque eu coloco lá o audiobook em tipo 1.8, 2,
Porque você Caraca! consegue, né? Isso é uma. É, assim, você consegue colocar numa Tu velocidade. entende alguma coisa nisso? Então, fica Porque, muito fácil de entender porque eu tô com o livro aberto. ah, Então, tá. tipo, Tipo, fica porque um. eu acho que o meu inglês é bom, mas ele não é bom desse jeito, não, cara. Assim, na verdade, eu não tenho cursinho de inglês nem nada, né? Foi a pandemia e a necessidade de ler que Que te foi fizeram fazendo com bilíngue. que trouxeram uma facilidade com elas. A gente até pode fazer um episódio aí sobre dicas para quem quer começar a ler inglês e coisas do tipo, É, lógico. mas assim, quando eu coloco o audiobook super acelerado e fico acompanhando assim no e-book, porque como eu não tenho o que eu perco no audiobook, eu meio que consigo ver as palavras, assim, o que eu não consigo entender 100% ouvindo, eu consigo entender lendo, né? E acaba que a minha velocidade de leitura fica muito mais rápida, porque eu não preciso me concentrar exatamente em todas as palavras, porque eu tô ouvindo elas, né? Então tem várias. Torna tudo muito mais fácil. E assim, no Spotify a gente tem Percy Jackson, Senhor dos Anéis e Harry Potter. Esses três eu tenho certeza absoluta que tem. Eu já vi. Então, se você nunca ouviu um audiobook na sua vida e você quer ver se você consegue se concentrar, se vale a pena você investir seu tempo e seu dinheiro ou qualquer coisa do tipo, tenta dar uma chance por uma dessas séries e ver se você curte, né? Se você se adapta à ferramenta, porque eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver muito mais do audiobook aqui no Brasil. É uma coisa assim, principalmente com essa onda que é errada, né? Mas capitalismo tá aí, né? Então a gente sabe que é assim que funcionam as coisas. Da questão do livro também entrar agora num tópico Obsolescência. de. Não, num tópico de produtividade, assim. Então, tipo, não adianta só você sentar e ler. Você tem que ler fazendo alguma coisa, porque senão você não tá aproveitando o seu tempo suficiente, sabe? Ah, sim, peguei a ideia. Peguei a ideia. E também é por conta do foco, assim, quem lê em celular ou coisa do tipo, se você fica lendo com o teu celular ali do lado, você acaba se distraindo com outras coisas, vem uma notificação ou outra. É terrível. Então, se você realmente está focado em fazer outra coisa, por exemplo, vou arrumar meu quarto. Quando eu arrumo meu quarto, eu não consigo ficar olhando no celular. Eu, tipo, boto Uhum. uma música e fico arrumando meu quarto. Então, em vez de colocar uma música, eu coloco um audiobook. Porque daí eu consigo me concentrar no áudio, porque eu tô fazendo uma tarefa, tipo, repetitiva, com os meus outros sentidos. Então, eu não preciso prestar atenção em dobrar uma camiseta. Eu já sei como que se dobra uma camiseta e eu consigo prestar atenção no audiobook. Funciona para mim, mas realmente não vai funcionar para todas as pessoas. Mas eu acho que a gente vai ver muito mais do audiobook por aí nos próximos anos. E eu espero, né, que a gente veja também, porque eu acho muito legal. Eu acho sensacional. O audiobook é muito bom. Pelas vantagens de uso, uma delas a Sally já falou, esse excesso de produtividade de maior gama. Eu acho que outra vantagem que o audiobook oferece também nesse contexto é uma oportunidade de acesso de leitura para quem não tem condições de chegar ao livro físico ainda. Porque geralmente e-books ainda são mais baratos, relativamente falando, e quando você escuta isso pelo áudio, você não carrega peso, você não precisa ocupar espaço com eles, e também você pode selecionar vários para ouvir no mesmo dia, que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de fazer também, de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu, para fazer isso, eu tenho que estar lendo em plataformas diferentes, no mínimo. Então, eu teria que estar lendo um físico e um eletrônico, ou dois eletrônicos, ou apenas um, ouvindo um e lendo o outro, para que eu conseguisse absorver os dois ao mesmo tempo. Então, é outra maneira de você absorver conteúdo e absorver aprendizado. Que eu já me acostumei a aprender coisas com podcasts como esse que a gente grava e alguns que são mais específicos. Então, acostumado a aprender a ouvir, você consegue adquirir conteúdo para vários fins, somente ouvindo eles, sem precisar ler sobre eles, e eles ainda podem ser usados como fonte de procura científica caso você precise.
acreditá-los. E assim, outro motivo pelo qual a gente tem que também apoiar os audiobooks e tem que reconhecer a importância deles e torcer para que o mercado brasileiro abrace isso é pela acessibilidade. Então, Sim. você ter um leitor mecânico de um livro, onde o robô vai lendo ali, fazendo uma leitura mecânica, como funciona quando você faz a Alexa ler para você, é muito diferente de você ter um audiodrama, de você ter um audiobook feito por um ator que realmente está lendo aquilo com entonação e fazendo as pausas necessárias quando você tem uma dificuldade de aprendizado ou quando você até mesmo tem deficiência visual, né? Sim. Então, até porque se a gente para pensar, livros em braille não são encontrados com facilidade no mercado. E são, assim, uma bíblia, né, para você ler uma poesia. Então é gigantesco o negócio. Você encontra meia dúzia dos livros e você tem que ir em biblioteca, porque livraria não vende. E é muito difícil de você comprar e manter, né, esses livros. Então, assim, o audiobook é muito acessível para pessoas que têm algumas limitações, né, que necessitam de algum tipo de acessibilidade diferente. Certo. Então, a gente já falou de muita vantagem, muita facilidade aqui, e não teve desvantagem até agora. A desvantagem por enquanto, é um mercado muito pouco explorado. Sim. Então, a gente tem pouquíssimas formas, né, de acessar esse conteúdo em português. Também é um mercado caro. Então, se hoje você, brasileiro, quer ter acesso, ou você vai pegar de forma gratuita, ou você vai ter que desembolsar uma boa grana, porque os audiobooks, eles, como a gente não tem aqui no Brasil plataformas com muitos volumes, assim, com muitas opções, as opções acabam sendo conteúdo bilíngue, né? Então, muito do conteúdo é em inglês, então você tem que ter essa facilidade com o inglês. E quando você tem que. E além da facilidade em inglês, você tem que ter a grana em dólar, né? Porque se você quer comprar um audiobook de um livro que acabou de lançar, você tem que desembolsar em dólar, porque a gente não tem programas, né, de assinatura que funcionam aqui no Brasil para nossa moeda. Catálogo muito grande, né? Exato. Eu torço para que o da Amazon venha para cá em breve e tire a gente dessa miséria, porque o da Amazon tem muita coisa. E assim, se você tem uma conta na Amazon, que todo mundo obviamente tem, né? Mas você consegue, acessando pela tua conta, né, na Amazon.com, você consegue ouvir, acho que um audiobook de graça. Então você consegue pegar qualquer audiobook lá de graça, um só, né? Que é tipo provavelmente isso vai vir como anexo para quem já faz a assinatura do Amazon Prime. Provavelmente isso vai ser assim. Foi assim que veio o resto dessas coisas. Se não vai vir assim como o Kindle Unlimited, né? Que é tipo uma taxa a mais. A parte. Mas vai ter daí aqueles 3 meses por R$1,99, coisas assim, que daí já dão aquela ajuda, né? Certo. Enfim, eu acho que já caminhando para o encerramento, a gente vai agora. Eu vou ler o depoimento de 2 pessoas que nos mandaram o resultado da experiência delas participando desse mercado dos audiobooks. A primeira opinião que a gente ouviu de um ouvinte nosso foi da autora Alexa Oliveira. Ela é autora do e-book Domina-me. Ela escreve livros eróticos de casais duáricos. Então, eu vou deixar o arroba dela na descrição, caso vocês queiram seguir e saber mais sobre esse livro. Ela disse que uma vez ela ouviu um audiobook dentro do YouTube, ela gostou, porque ele era o tipo de audiorama, né, que você estava falando, né? Eram vozes de autores que estavam interpretando ali. Tinha toda uma construção de mundo, e até onde ela se lembra, mas em outras vezes ela ouviu em outra plataforma, dessa vez streaming de áudio, que foi no Deezer, e ela achou muito estranho porque a voz era muito robótica. E a autora Maria Guiar, que é a autora do livro Sangue da Heroína,
ela também disse que ela já ouviu também um audiobook, só que ela amou a experiência, só que ela tá muito mais acostumada a ouvir podcasts enquanto ela faz outra coisa. Então a experiência foi quase a mesma, só que para ela ainda mais é mais confortável ouvir podcasts de pessoas conversando e debatendo sobre coisas aleatórias do que ouvindo audiobooks em si. Sobre a opinião da Alexa, eu vou começar dizendo que quando são atores, na minha cabeça, é bem mais confortável, porque você tem um narrador para a construção de mundo, tem um narrador para cada personagem, você consegue embarcar mais na história, se identificar melhor com aquelas vozes, e ter uma voz robótica como a da Alexa ou de qualquer outro elemento dessa linha é desconfortável, sim, porque, pelo menos na minha visão, algumas cenas que deveriam ser carregadas de emoções, etc., perdem todo o seu valor nesse contexto. E eu, que sou uma pessoa que lê muito drama e lê muito suspense, eu acho que eu não iria sentir o mesmo efeito de certas cenas que eu conheço de cor lendo, se eu as ouvisse sendo ditas pela voz da Alexa. É meio que quando acontece aqueles TikToks, as pessoas pedem pra Alexa ler um palavrão. Uhum. Entendeu? Pra mim, ia ser o mesmo efeito. Outros sites também que a gente não falou aqui, que tem algum conteúdo em português, mas é limitado, porque não é porque as plataformas são limitadas, isso a gente tem que falar também. O conteúdo é limitado, então as plataformas Sim. não têm livros para comprar. É como, tipo assim, você entrar na Netflix e dizer não tem filme bom na Netflix, porque existem filmes bons, mas a Netflix não tem eles. O E os audiobook não é isso, catálogos não são existem. complicados de serem encontrados, porque, tipo, as pessoas falam que o catálogo da Prime Video é bagunçado, mas o da Netflix é mais ainda, porque aquele buscador é horroroso também. Então, e aí outros sites que têm, né, audiobooks, alguns em português, alguns em inglês, e que tem um período de teste de 30 dias, então você consegue por 30 dias ouvir de graça, é o Scribd, que é o scribdlá.com, e o Audible também. É, o Audible. O Audible, ele é a propriedade da Amazon agora, mas ele ainda vai ser usado de forma independente. Isso, e você consegue por 30 dias grátis ir lá, ouvir um pouco e depois cancelar, porque é em dólar e ninguém tem grana para isso hoje no Brasil. Infelizmente. Mas assim, o Scribd, a assinatura dele é R$27,99 em reais, né? Isso. E você tem também acesso a e-books. Então, às vezes compensa cancelar o seu Kindle Unlimited ou outra coisa e assinar só um. Se Porque você o curte Scribd tem um audiobook. acesso a muitos e-books de variados tipos, inclusive de literatura independente, porque a plataforma dele para coisas autorais, para você postar lá, também é uma grande gama de vantagem, porque você recebe mais pelos royalties do que você receberia pela Amazon. Então eu acho que para autores independentes nacionais também é uma boa plataforma, caso eles se interessem em mandar seus livros para lá, nesse contexto. Então, o Scribd é uma boa plataforma de conteúdo de qualquer maneira. Não tem nada que desabone eles, praticamente falando assim. É isso aí. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre audiobooks. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse rolê aqui que a gente deu para essa nova formação de conteúdo. Vou agradecer a Atômica Lab pela sugestão de tema. E vou relembrar aqui, caso vocês queiram nos sugerir algum tema, nossas DMs estão abertas para que vocês façam isso. E também que nós vamos responder o mais rápido possível assim que nós vemos as mensagens de vocês, tá? É que às vezes eu demoro um pouco para responder, porque eu faço uma faculdade horrorosa. E às vezes eu não tenho tempo para nada, só para ela. Enfim, é isso, galera. Muito obrigada por terem ouvido. Até a próxima e tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.